Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, né? A gente está começando agora o primeiro pit stop do conhecimento dos cursos de Geografia e Letras. Esse será o primeiro de muitos, né? E o nome, né, o tema desse pit stop é o entrelaçamento do espaço geográfico e da narrativa literária, uma análise da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. A gente vai ter como palestrantes e mediadoras aí ao mesmo tempo, né? Eu, né, que sou professora, mestra Ana Paula Martins Ribeiro, e a minha querida amiga, né, professora, mestra, mas doutoranda, né, Fernanda Pina dos Reis Facim ou Faquim? É facinho. Então tá ótimo. E aí, gente, eu vou passar a ela, né, para ela se apresentar um pouquinho, depois eu posso até falar também. Vocês já me conhecem, né, meninas? Mas a gente, como isso vai ficar gravado e vai estar disponibilizado no canal do YouTube, também posso falar rapidamente, mas vamos deixar aí para a Fernanda aí se apresentar um pouquinho, ela falar um pouquinho aí das coisas que ela já fez aí, fazer um resumozinho, porque são muitas coisas, né? Só para ela se apresentar aí. E aí a gente começa efetivamente. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. A grande pensadora do dia de hoje é a A gente está tendo algumas falhazinhas, né? Isso é normal, tá travando aí, mas aí daqui a pouco ela volta. Nossa, Fernanda. Pronto, voltou. voltou. Graças. Vamos. É a internet, é a Nossa, internet. é internetica. Deixa eu só ver aqui. Eu me formei, como eu estava falando, né? Eu me formei aqui no Uniaraxá, em letras, né, em 2007, português e inglês. Fiquei mais ou menos um ano atuando em ensino médio, como professora de redação. No ano seguinte, eu entrei num curso de especialização em revisão de textos, na PUC Minas. Então, eu sou revisora de textos, reviso todos os textos quanto a, né, em língua portuguesa. Sou especialista em revisão de textos, sou revisora de textos. Em 2010, quando eu ainda estava na especialização, eu entrei no mestrado em teoria literária na UFO, né, na Federal de Uberlândia, em teoria literária. Eu trabalhava com literatura feminina e a ressignificação de mitos, né, na obra da Marina Colasanti, que é uma autora bem conhecida brasileira. Né? As pessoas conhecem ela mais pela literatura infantil dela, mas ela tem uma literatura adulta muito ampla. Passou-se uns anos, quando eu terminei o mestrado, eu pensei em entrar direto no doutorado, mas não tinha ainda na Federal de Uberlândia, então eu pensei em prestar na UFMG ou na UNB, que tem um grupo de estudos assim maravilhoso em literatura contemporânea brasileira. Mas aí eu veio a Amora, que é minha filha, e eu resolvi dar uma pausa, porque a área acadêmica ela é um pouco pesada. Tem gente que faz a conciliação, eu achei que não era muito bom, então eu resolvi esperar. E aí eu entrei o ano passado, depois do meu orientador, então orientador do mestrado, pedir tanto, eu prestei o doutorado, né? E entrei o ano passado em estudos literários. E a minha área é intermídia. Eu trabalho com literatura cubana, de um autor cubano, entre a narrativa literária dele, deste livro, e o filme. Né? E aí eu trabalho questões como exclusão social, a questão do homem contemporâneo, é um livro muito pesado. A narrativa dele hoje não é tão pesada, mas esse livro ele me acompanha desde o Mulher Achada da iniciação científica. Então, na época que ele foi publicado, ele é um livro bem polêmico, assim, mas eu gosto muito, tá? Que é O Rei de Havana. Bem geográfico, hein? O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez. E nessa pegada, quando a Ana falou assim, vamos fazer um pit stop, né? Vamos fazer uma conversa sobre a geografia e a literatura. Nossa, tem tudo a ver, né? Já entrando já no tema já, né? Do pit stop de hoje. Tem tudo a ver porque a literatura, como arte, ela precisa do mundo, né? Ela precisa dos espaços, ela trabalha com os sentimentos, com as pessoas, com os lugares. E
Quando um autor ele resolve narrar uma história, muitas vezes, ou quase sempre, ele utiliza a atmosfera do lugar, né? Que aquele personagem está ali. Então, ele utiliza de onde é a pessoa, como que é o vento, ele narra o vento, ele narra o jeito que aquela pessoa é, de acordo onde ela nasceu, a nacionalidade, a região. Então, a geografia ela está presente assim o tempo inteiro, né? Se a gente for analisar o que a gente chama de espaço literário, né? Então, assim como o espaço geográfico que a gente tem, que a gente pisa, que a gente vai e vem, a narrativa literária ela tem o seu espaço, né? Seu espaço físico que você encontra ali a personagem. E existem romances que são muito mais geográficos do que outros, né? Então, o Brasil, ele teve. Vamos entrar nas escolas literárias aqui só para fazer puxar um pouquinho. O Brasil, como é um país de 500 anos, né? Ele sempre procurou ter uma identidade nacional, né? Então, as escolas literárias são aquelas tendências de arte que foram se propagando conforme o tempo e tendo como reflexo a Europa, sempre, né? Porque o Brasil foi colônia, então ele não era um país que tinha que primeiro ter um reflexo de algum lugar. Mas a partir do momento que ele foi tendo uma identidade, procurando uma identidade, a questão da região, né, a questão do espaço físico na literatura, ela foi se aflorando, né? Então, no modernismo, que foi no começo do século passado, a gente teve um nicho, né, do modernismo, que é o regionalismo, que é essa ideia de falar do nosso país, né? Tudo bem que é uma visão elitista, podemos falar assim, claro, é de um nicho que era letrado, que tinha uma educação altíssima, muitos, né, tinham uma educação europeia, mas era aquele resgate, aquela busca de falar das regiões para criar uma identidade nacional. E aí nós tivemos inúmeros autores que fizeram isso, inclusive o Graciliano Ramos com Vidas Secas, né? Que o próprio nome diz. É um romance regionalista, mas, como a Regina falou aqui antes no nosso pré-bate-papo, ele é atual, né? Porque a literatura, a arte, ela tem essa coisa maravilhosa que ela fala do momento, mas aquele momento em que acontece ou uma desigualdade específica social, um sofrimento na humanidade, existe sim situações que acontecem num momento, numa data específica, mas existem situações humanas que elas são universais e atemporais. Então, no caso do nosso país, ou no caso da questão do mundo, a desigualdade social, o sofrimento humano, né, ela é universal. E a literatura, ela faz essa coisa maravilhosa, que é falar de um período, mas também tratar de sentimentos que ultrapassam o tempo. Por isso que quando a gente, às vezes, lê um determinado autor e você passa por uma situação difícil da sua vida, na hora você lembra, nossa, isso parece Machado, né? Para quem tem essa coisa com a leitura, isso parece aquilo, parece aquele autor, nossa, parece, né, Graciliano, e por aí vai. Tá tudo bem até agora? Podemos ir nessa linha? Ok. E então, eu preparei assim uma apresentação para mostrar a obra, né, de Graciliano Ramos e fazer essa ligação entre a literatura e a geografia. Eu trabalho com intermídias. O que seria isso? Literatura e outras mídias, literaturas e outras artes. Então, eu sempre trabalho com o cruzamento da literatura com outras artes ou com mídias, tá? Então, desde literatura e cinema, literatura e dança, performance, tudo, né? Como é uma área muito vasta e muito grande, o meu nicho é literatura e cinema no doutorado, né? E eu particularmente gosto muito da arte, da arte catarse, dessa arte que trabalha com o sofrimento.
não o tempo inteiro, né? Mas essa arte que fala das mazelas. Isso é uma coisa minha, né? Eu gosto, sempre gostei. Então, vamos. E antes de iniciar, uma coisa muito bonita que eu queria falar, que eu mesmo sendo uma professora de literatura, estudando literatura, não conhecia Manuel de Barros. E quem me apresentou Manuel de Barros foi um professor lindo de geografia no ensino médio, que é um leitor maravilhoso. Então, olha como que a geografia, que eu estava falando com a Regina anteriormente, é uma área sofisticada. Né? É uma disciplina, é uma área, não é uma disciplina, é um curso sofisticado, é um saber sofisticado. Ana, eu vou pedir para você, por favor, colocar para mim o PowerPoint, para a gente dar seguimento. Gente, está aberto a vocês falarem, viu? Não é só um monólogo, não. Então, Vendo, aqui gente? dá para vocês enxergarem direitinho? Quer que aumente um pouquinho mais? Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Para mim não está aparecendo nada, não, Ana Paula. É porque demora um pouquinho, tem um delay. Foi? Não. Quem que não está vendo a apresentação? Você está vendo, Fernanda? Eu tô. Fernanda Castro, está vendo? Não, também? Só está aparecendo você. A Jordana está vendo. Está vendo? Jordana está vendo, Fernanda também. Sim. Uai, então o que eu estou errado aqui? Não, calma, não está não. Está vendo e ouvindo. Mas a apresentação, você está vendo, Fernanda e Jordana? Estão vendo e vendo. Como é que faz, Regina? Como é que a gente pode te ajudar? Pois é. Não, tá todo mundo, menos a Regina. Só eu que estou te vendo, só vendo você. Pois é, estranho. Eu vou tentar parar e tentar de novo, vamos ver, né? Então, peraí, vou pedir para parar. Ok, vocês não estão vendo mais nada, né? Eu vou tentar de novo. E aí, meu povo? E aí, Regina, deu? Não está compartilhando. Eu não compartilho o seu... Entendeu? Não. Eu até entendo assim, mas, por exemplo, que quem compartilha sou eu. Tinha que aparecer para vocês, né? É alguma situação aí, porque ó, a Jordana e a Fernanda estão conseguindo, e a Fernanda Pina também. Eu cutuco os negócios aqui, vou cutucando, uma hora aparece. Mas é isso aqui, depois a gente pode disponibilizar, né, o Fernanda? Qualquer claro, coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu posso passar para ela lá no WhatsApp, lá do grupo? Claro, passa pode, já. você não se claro. importa? Imagina! Porque aí você vai vendo, Regina. Em tempos de GPT, né? GPT não sei o quê, eu também nunca tive essa... Então, peraí. Engraçado. Deixa eu ver aqui, ó. Curso de Geografia, eu vou disponibilizar lá. E aí, Regina, você abre, tá? E aí você consegue ver. Tá. Ó, enviei lá. Quando tiver ok, você me fala, Regina, que eu inicio. Tá ok. Tá, eu mandei no grupo, Regina. Aí se você quiser tentar ver se consegue abrir aí. Já estou entrando aqui para me ver se eu consigo ver. Tá. E quem sabe ele aparece aqui também, né? Fernando, eu acho que você pode seguir. Posso? Então, aqui eu fiz um breve apanhado, só para a gente, né? O livro, deixando de antemão, ele é maravilhoso. Né? É um livro que eu trabalhei por muitos anos como professora de ensino médio, né? Porque ele é um livro, ele é o expoente do realismo, do modernismo, mas ele é uma escrita realista e regionalista. Então é um livro assim que saindo da arte, falando do vestibular, ele é um livro que ele é muito usado, muito citado. Não há forma de alguém
não ter lido esse livro, então eu aconselho, né? E a narrativa dele é uma narrativa bem... Ela é escrita nos moldes do português padrão, claro, mas ela é viável para a leitura. Então, é uma narrativa que a gente consegue fluidez na leitura, porque imagina só, né? Um autor que vai escrever sobre a mazela da seca do Nordeste, de uma família de retirantes, não tem como ele dificultar a escrita, né? Não tem porquê, né? Para o público dele ter uma dificuldade na leitura num linguajar muito sofisticado, rebuscado do português padrão. Então, Vidas Secas denuncia o descaso social e a exploração humana. É basicamente isso. É isso, sim, né? Que fala. Então, trabalha com uma família de 4 pessoas e uma cachorra, de retirantes, pessoas que vão procurando uma melhor vida, né? Em fazendas do Nordeste para trabalharem, e ali começa a saga deles. Então, começa assim, em 2 breves parágrafos, os que abrem o primeiro capítulo, mudança, que já começa assim, mudança, não? O retirante, ele tem essa, menos talvez agora, não tenho noção da realidade total, mas sempre começa com essa coisa, né, do andar, né, de um lugar para outro para sobreviver, a sobrevivência que é a palavra. O alagoano Graciliano Ramos sintetiza Vidas Secas, descreve o cenário e apresenta a saga da cachorra-baleia, da mãezinha Vitória, do pai Fabiano e de seus 2 filhos que, no decorrer da história, são chamados de mais novo e mais velhos. Sem nome e sobrenome, eles carregam a identidade das famílias que ainda hoje vivem o descaso social e a exploração humana do país. Veja, Fabiano, um autor, quando escreve sobre, quando ele resolve colocar os nomes nos personagens, ele não coloca nomes aleatórios, ele sempre coloca nomes com intenção. Eu fiz um artigo muito antigo, deve ter quase 20 anos, sobre esse elencar de nomes. E Fabiano, na etimologia da palavra, remete ao nome de escravo. Então, o nome Fabiano é uma pessoa que está escravizada pelaquela situação, né? A Ana pode me corrigir, mas nessa minha busca por trabalhar, né, com a degradação humana das pessoas na sociedade, nas condições difíceis de exclusão, eu trabalhei com um antropólogo, Sintra, e ele fala o seguinte, que o determinismo não é algo que existe mais, não se usa mais falar determinismo, é você determinar porque a pessoa é assim ou assado por conta da região em que ela vive, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, porque Hitler falou isso, né? Ele desqualificava os povos e as raças, né? Enfim, e as nacionalidades por conta disso. Então, ele não é puro, ele não é dessa região, então ele tem que ser exterminado. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi feito um comitê que acabou com o determinismo. Mas, veja, no caso do Fabiano, a gente podemos falar que a condição de vida dele, né, não porque ele é de Alagoas, né, não porque é o deserto, é a condição cultural e que é imposta a ele naquela degradação do lugar. Né? O que mata Fabiano e a família, né, aos poucos, né, o que faz com que essa família se submeta a uma situação difícil não é Alagoas, não é o deserto, é o descaso humano. Entendem o que eu falo? Então, é puramente cultural que a gente fala. Então, aquele descaso da região que as pessoas tinham, né? O uso dos senhores de terras, né? O uso de ter o dinheiro, de ter o poder em deixar aquelas pessoas numa situação degradante, é isso que faz com que a vida dos outros seja difícil. Né? E não porque é Alagoas, ou não porque é Bahia, é a questão do descaso humano. No caso dos 2 filhos, eles não têm nomes. Né? Isso mostra que eles não são registrados. Então, você tem um menino mais velho, né, e o menino mais novo. Né? O filho mais velho e o filho mais novo. Não mostra, não tem nome. Né? E daí mostra que eles não vivem
no mapa nacional. Você não tem essas crianças registradas. Né? Então, são crianças... E é muito bacana que, pensando nisso, né, eu lembro um pouco, a Idade Média, esse conceito de criança que nós temos hoje veio com a burguesia, em que a criança tem que ser tratada, cuidada, alimentada. Na Idade Média não era assim, né? Que era um caos, né, de tudo, de comida, de sobrevivência. Então, a alimentação era primeiro para os adultos, que era quem mantinha o lugar e mantinha a casa, né? E aí o que sobrasse vinha para as outras crianças. Então, quando eu vejo o Fabiano, a família e essa coisa dos filhos não terem nome, remete muito a esse obscurantismo, né? A essa dificuldade medieval, né? Que está na modernidade. Olha, veja bem, né? Você foi imaginar que, falar assim, nossa, nós estamos na Idade Média. Algumas pessoas sim estão na Idade Média hoje, ainda. A degradação ela ainda é parecida com a Idade Média, né? E a Regina até falou, nossa, como é que pode um livro tão antigo, que eu li não sei, há muito tempo, ser tão atual? É aí que está a questão da literatura e da arte, né? Sim, a Vitória é muito bacana, né? Porque ela é uma sinhá. Ela é uma sinhá da casa dela, né? E Vitória, né? Quer dizer, uma mulher que consegue, numa dificuldade tamanha dessa, gerar 2 crianças, sobreviver a toda uma situação dessa, né? É uma senhora mesmo, né? É uma senhora vitoriosa. E é isso. Pode passar, Ana, por favor. Eu estou sendo muito rápida, gente? Tá ótimo. Tá bom. Aí tem um trecho de mudança que foi falado anteriormente. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto, né? E o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. E aí a gente fala 2 coisas bacanas. A baleia ela é humanizada nesse romance, né? E a baleia, né? Botar o nome de uma cachorra num lugar, numa situação de aridez, essa de seca, de dificuldade de baleia, né? É como se fosse a fartura, né? Baleia é a fartura, né? Do mar, é um animal enorme, né? Então, é uma ideia. A Ana Paula fez uma pesquisa e ela falou sobre a Senhora do Destino, né, Ana? E que eu não sabia disso. Teve uma novela, eu não sei, a Regina pode ser que lembre, né? Mas assim, uma novela que chamava Senhora do Destino, se não me engano, eu posso estar errado. Não, mas teve mesmo. Não é? E ela, o início da novela, que era com a... Porque, gente, novela também, para você entreter aluno hoje em dia, tudo bem que eles não veem isso hoje, né? Mas antigamente você podia usar. Você consegue trazer até essas coisas. E lá era uma novela que tinha o roubo de uma criança, era uma mãe também, era uma assim, a Vitória, né, que o marido largou todo mundo para poder fazer a vida no sul, né, no sudeste, e ela ficou lá, e aí passou um tempo, ela foi atrás do marido. E aí ela tinha, se não me engano, acho que eram 4 filhos, e tinha a cachorra-baleia. E tem um trecho que é justamente isso, ela andando pela caatinga com os 4 filhos, se não me engano, uma de colo, que era a mais nova, e a cachorra-baleia andando atrás. Então, assim, é muito assim, sabe, parecido, né, essa história aí na fala, eu, né, reli o livro assim e falei assim, gente, igualzinho. Eu lembro da novela muito bem, que era até com a
Ai, meu Deus, esqueci o nome. Uma atriz que era vilã lá. Que era a Nazaré, que eu não a tô lembrando Nazaré, o nome dela. isso. E a outra lá que era... Elas duas estão vivas até hoje e tudo mais, né? Eu esqueci também o nome. Duas atrizes muito assim, né? Fortes e boas atrizes, né? Elas interpretaram. Mas a Nazaré, eu acho que é impossível quem não lembra da Nazaré, que até hoje Renata tem meme, Sorrah, né? Renata Sorrah. Isso mesmo. E a outra, meu Deus, como é que é? Regina Code? Não. Se não me engano, era... Ixi, gente, falhou. Tá todo mundo ruim aqui, hein? Tá bom. Isso que eu gostava, eu sou noveleira, eu gostava de novela até. Suzana Vieira, Jordana Suzana falou. Vieira, isso mesmo. Obrigado, Jordana. Obrigada, aí, Jordana. E aí, retomando essa questão do Fabiano, a narrativa, para quem leu, para quem não leu, vale a pena ler, é um livro gostoso. Ele foi um livro, a estrutura dele não foi feita, a princípio, em romance. Ele foi escrito, tanto que o primeiro capítulo foi a baleia, né, que é a morte da baleia, antecipando aqui já. E ele foi feito como se fosse contos, ele foi fragmentado. Por quê? É uma característica narrativa também do modernismo, né? Que são leituras... O conto ele tem a característica, o conto, de ser curto, mais curto que o romance, de dar o sinal do que ele quer falar, né? De deixar claro, e ele tem um viés realista, né? Do realismo mesmo, de ser mais realista, de contar uma história que parece que é uma história que foi verídica, que aconteceu, né? Então, o conto, ele foi feito, o Graciliano fez ele em contos separados. No entanto, como era uma história, eram micro-histórias que tinha, como que eu vou falar? Uma mesma linha narrativa, né, até das personagens, juntou ele colocou, né, distribuiu os contos em capítulos e colocou a sequência e aí virou um romance. A questão do conto, porque ele era publicado em jornais, em folhetins, sabe, aos poucos as pessoas iam lendo, né? Então aí mais tarde ele virou um romance, tá? Isso é uma coisa importante. O Fabiano é uma personagem, ao mesmo tempo que a gente tem a humanização da baleia, para quem leu, né, quem vai ler, vocês vão perceber que é um animal, que ela é humanizada, parece que é uma pessoa. Você tem a animalização do Fabiano. O Fabiano, ele fala pouco, ele não consegue expressar a angústia, os sentimentos, o sofrimento dele, né? Ele murmura, ele acha que quando ele lida com pessoas que sabem falar, pessoas que têm o dom da palavra, ele sempre dá algum problema. Por quê? Por conta disso, né? A questão do país mesmo, do analfabetismo, da falta de conhecimento da população, era uma população absurdamente analfabeta, né? Até a década de 60, assim, era um... Eu não me lembro, eu escutei até no Freire Achar o dado de quantos analfabetos tinham no Brasil. Era uma coisa assim, mais da metade da população, né? E aí, o Fabiano, ele tinha esse murmurar, né? Tanto que eles falam que ele andava meio cambaio, né? Cambaio é aquele movimento meio... Parece um animal andando, né? Meio jogado, meio olhando para baixo, meio debilitado, né? Pelaquela vida. Então, a linguagem, aí, nesse sentido, ela é importante, né? Ele não conseguia se comunicar. Pode passar, Ana. E aí são as características do romance. Ele foi escrito em 38, né? A narrativa reflete a aridez do sertão e abre uma janela para o leitor, dessa impressão mesma. Tem horas que a gente lendo a narrativa parece que você está olhando tudo pela janela da casa. É muito curioso. O Graciliano Ramos é uma coisa inacreditável nesse sentido. O apuro estético do autor dá liberdade para quem quiser começar a história do final ou do meio ou pelas páginas que escolher. Cada um dos 13 capítulos tem o seu próprio enredo.
A estética do romance não propõe fim nem começo. Assim, o escritor, entre os mais importantes da segunda fase modernista, desenha a vida do sertanejo em um círculo ou um espiral, como uma roda viva. Então, Fabiano é o que a gente pode chamar. Nós temos o herói medieval, que é aquele herói que ele luta por valores, né? O herói medieval, ele saía a cavalo para salvar alguém ou salvar uma nação, né? Sempre em nome de Cristo, sempre em nome da Igreja Católica. Com a mudança, com o Renascimento, nós tivemos aí Dom Quixote de La Mancha, que aí foi um herói que veio satirizar o modelo daquele herói perfeito, né? Aquele herói medieval. E a partir daí foram surgindo o que a gente chama dos anti-heróis, que aí são os heróis que lutam pela sociedade, mas de forma não pela lei, que aí nós temos na contemporaneidade a gente tem tipo Superman, tá? Isso é um anti-herói. E temos os a-heróis. O a-herói é como o Fabiano. Ele sobrevive, né? Ele caminha, tem toda uma característica de caminhar, de mudar de lugar, de defender a sua família, defender o seu meio, de sobreviver, mas ele não tem valores claros, porque não existe para ele um motivo específico, um motivo considerado nobre, né? Como se a vida não fosse nobre, né? Como nos heróis medievais. Existe só o sobreviver, só a sobrevivência, tá? Então, eu tive a curiosidade de pesquisar o sertão alagoano, né? E aí nós temos no sertão alagoano os seguintes municípios: Coruripe, Feliz Deserto, Igreja Nova, Jequiá da Praia, Junqueiro, Porto Real do Colégio, Piaçabuçu, eu não sei se é a pronúncia, Piaçabuçu, São Sebastião, Teotônio Vilela e Penedo. Então, para a gente ter uma noção, né, bacana isso, né? Porque você falar do deserto, não, do sertão alagoano, e aí a gente precisa ter essa clareza, né? E linkando aqui com com outro autor, né, regionalista que eu gosto, que eu amo de paixão, que é Jorge Amado. Jorge Amado, em Capitães da Areia, que talvez seja a obra mais conhecida dele, e que eu li também muitas vezes, que eu gosto muito. Quando eu fui visitar a Bahia, fui visitar Salvador, é inacreditável como que os Capitães da Areia em que eu li naquela obra, eu me deparei com eles nessa ida a Salvador. Então, é impressionante como que um escritor consegue transportar para um indivíduo. Veja bem, eu não sou daquela realidade, né? Eu não tenho aquela referência espacial, eu não tenho aquela referência cultural e geográfica, né? Como que ele consegue transmitir para uma pessoa que não é daquela realidade, que não viveu naquele tempo, né? Transmitir tão bem o seu local, um nicho de pessoas do seu local. Então, assim, é impressionante. Na verdade, a literatura, a arte, ela é impressionante nesse sentido. Pode passar, Ana. Aqui, eu peguei uma foto. Existem fotos do sertão alagoano muito bacanas, tá? Então, tem umas que tem rios, tem cidades e tudo. Mas como que a temática da nossa fala hoje é com relação ao sertão, essa foi uma fotografia tirada, né, em 2013, ela ganhou um prêmio, né, do Instituto, e eu achei que ela, para minha visão e para minha leitura de Vidas Secas, ela representa bem, assim, fotograficamente, né, fisicamente, a parte do livro. Pode passar, Ana.
Aqui eu coloquei um link do YouTube, que é o livro, tá? Que é o filme, baseado na obra. Ele é de 63, é isso mesmo, 63. Então, é baseado num livro do Graciliano, acompanha uma família de retirantes que tenta escapar da seca no sertão nordestino. E a cachorrinha-baleia vagam sem destino, já quase sem esperanças pelos confins do sertão. Uma coisa bacana de falar, jamais, isso é uma dica, tá? Não existe lógica em comparar livro e filme. Quando você tem um filme baseado numa obra literária. Tem gente que fala, o livro é muito melhor. Não, tudo bem. É que se há de convir, né, que não é muito difícil você transportar um romance para uma obra cinematográfica, né? É uma coisa assim, é uma adaptação que a gente chama. Então, daqui para frente, quando todos, né, nós todos, formos ler a obra e ver o filme que é baseado, são coisas distintas mesmo, tá? É uma adequação, é uma adaptação de uma arte para outra, tá? Ana, pode passar? Depois a gente vê um trechinho do filme no finalzinho. Bom, e aí são algumas dicas, né? Se houver dica de leitura. O ideal é que o leitor se deixe fascinar pela beleza do texto de Graciliano, que, tal como um artesão meticuloso, vai esculpindo e colocando em sequência os quadros da vida de Fabiano, de Sinhá Vitória, da cachorra-baleia e dos meninos. Mais do que a seca causada pela inclemência da natureza, o que oprimia Fabiano e sua família seriam as relações de dominação estabelecidas pelos próprios homens. Então, veja, é muito simples, é muito fácil a gente delegar à natureza, né, à geografia, ao lugar, a mazela do ser humano, né? Isso é um escapismo, né? É uma forma de você tirar dos homens a responsabilidade social deles, né? De compaixão. Então, você tem a dificuldade do local, óbvio que tem, né? Óbvio que tem. Mas você tem o que é de responsabilidade humana, social, né? Então, aqui, sempre com esse olhar, eu acho que o Vidas Secas é o deserto, mas não é só o deserto, é uma crítica social. Né? É uma crítica de classes. Né? Então, se você tem uma dificuldade numa região, você não tem pessoas se ajudando nesse livro, né? E nesse período. Você tem o quê? Pessoas se aproveitando de outras, em estado de vulnerabilidade. Tá? Então, por isso, não se trata de um romance típico sobre a seca, mas sobre vidas secas. Vidas apresentadas em toda a sua complexidade, enquanto partes de um processo sistemático de exploração, humilhação e alienação. Em resumo, dessa mescla entre a artesania da palavra e problematização de feridas tão vivas da realidade brasileira, o artista extrai sua força, que o engrandece e o coloca como um dos principais artistas de nossa literatura. Então, não vamos fazer como na mídia, né? Que nós temos um problema social grave e aí vem a Copa do Mundo para tirar a concentração. Ou vem as eleições para tirar o foco numa dificuldade. Ou temos lá a faixa de Gaza naquele estado degradante, naquela situação terrível, e aí a gente está pensando, não sei, no Dia das Crianças, está pensando não sei o que lá, no Halloween, né? É o pão e circo total, né? É desviar o olhar do sofrimento, né? Da mazela humana para outra coisa. Né? Você vê que isso é feito a vida inteira. Né? Então, o problema é a seca. Não, o problema não é a seca. O problema é como os homens lidam com outros homens, né? Entre eles. Pode mudar, Ana. E aí, como eu falei no início, o livro começou com a baleia, em 4 de maio, que é publicado no jornal no dia 23 de maio de 37. O autor determinou que esse primeiro capítulo fosse o 9º na sequência do romance. Rubem Braga, né, conhecidíssimo, classificou Vidas Secas como um romance desmontável ao relacionar o seu caráter fragmentário. O leitor pode optar por ler os capítulos de modo independente,
No entanto, a ordem que o escritor organizou tem, segundo Sala, que é um pesquisador de Graciliano, suas razões. O modo como Graciliano articula os capítulos confere unicidade ao todo. Creio que perdem força se lidos em separado, sobretudo quando se considera o caráter a um só tempo caleidoscópio, né, e cíclico da obra, ou seja, a família foge da seca do início ao fim do livro. Então, é cíclico, né? É como se ele não tivesse saída, né? Isso também demonstra, quando a gente vê essa característica desse sofrimento do início ao fim, né? Isso também confere, como se conferisse ao pobre, né? Ao excluído social, um destino, um destino determinado pela condição de vida que ele nasceu, né? Quer dizer, então ele não tem outra opção, né? Ele sofre do início ao fim porque ele está submetido àquilo, né? Isso mais para frente é contestado, tá? Na arte, nas teorias sociais, enfim, né? Então, Fabiano e a sua família, eles têm esse sofrimento, né? De eles não conseguirem sair do lugar por conta que aquilo é imposto a eles, né? Pode passar, Ana. O título escolhido, conforme esclareceu o próprio Graciliano, destaca a existência miserável de trabalho, de luta sobre da natureza implacável e da injustiça humana. Vidas Secas materializa muito bem aquilo que, na minha opinião, é o grande legado de Graciliano, a conjunção entre rigor formal, introspecção e problematização de diferentes temas de caráter social, tais como a miséria, a exploração, a humilhação, entre outros ingredientes que compõem um caldeirão de conflitos bem brasileiro, prestes a explodir. E é isso mesmo, a humilhação, a gente vê que mais do que a exploração, eu não sei se a gente pode conseguir separar essas duas coisas, mas muito mais que a exploração é a humilhação que o Fabiano sente. Isso é triste, é terrível, né? Ele se sente humilhado, ele se sente ferido na sua integridade, né? E isso eu acho que de toda dificuldade em que um ser humano é submetido, eu acho que a humilhação ela é uma coisa muito pesada. Ela sangra, ela é muito terrível, né? E ele sente essa humilhação, sabe? Ele, enquanto a dignidade dele é afetada o tempo inteiro e o personagem deixa isso claro na obra, né? E acho que tem mais alguma coisa? Eu acho que não, né? A gente pode ir no vídeo. Quer o vídeo? Só um pouquinho, peraí. Vamos ver se a gente pode passar para a gente ver um trechinho. É a primeira vez que eu faço pit stop, então eu não sei se eu posso me alongar, se eu posso ir mais rápido, o que eu posso fazer? Não, o Fernando, eu acho que é isso aí, porque, por exemplo, a gente pensa assim, né, na minha ideia, né, quando eu falei para você, porque eu sou uma geógrafa de formação física, né, porque quem é da geografia a gente entende, ou você é físico ou você é humano. Dentro da parte humana tem toda essa perspectiva que você falou. E aí, na realidade, não é que eu não valorizei ou que eu não pensei. Na verdade, eu não pensei com tanto afinco como você me trouxe. Então, você, na sua fala, foi me abrindo a mente. Caramba, não é só o físico. Porque o que me chama atenção no livro e outros autores é a descrição do ambiente. Puro e simples. Ele descreve o ambiente. Ele descreve ele descreve os meninos, a cachorra, não é assim? Isso, nós estamos inseridos no ambiente. Descreve a casa lá, aqueles debaixo, por exemplo, quando você mostrou aquela foto, eu lembro que é bem no início, no primeiro capítulo, que eles sentam, né, debaixo de uma árvore, não é isso? Isso. Então, assim, ele é muito feliz na descrição, né? Ele descreve o Fabiano, descreve os meninos, a cachorra, mas o ambiente também. Você consegue sentir, né? A impressão que eu tenho, porque assim, eu quando leio, eu gosto muito, sempre gostei muito de ler. Parece que você sente, eu gosto de ler sempre ouvindo uma música.
Aí, às vezes, eu associo aquela música com aquele autor, com aquele livro, você sente até o cheiro. Então, na descrição dele é assim, mas você me abriu a mente para isso. Todas essas mazelas humanas, né? A situação do homem, né? O que o homem faz com ele mesmo, né? Aí a gente já vem para uma questão já das questões ambientais, que hoje estão tão assim, mas elas estão aí, existem há quanto tempo? Então, isso aí tudo é geografia. Olha a importância de interligar, né? Como que a geografia pode trabalhar, né, com todas as outras áreas. E a letras, né, a literatura, eu acho que é assim. Porque é igual, por exemplo, eu passei um trabalho para os meninos, eles pegarem o livro que eles estivessem lendo e conseguissem perceber a geografia dentro daquele livro. Trouxesse um trecho, uma frase, alguma coisa. Então, você vê, você consegue perceber isso, né? Então, o autor ele tem essa sensibilidade. Eu estava até falando da questão do Jorge Amado, né? Que você falou isso muito bacana, porque ele fala do mar, ele fala do cais, da beira do cais, aquela coisa. E aí, quando eu estava no elevador, ali, daquele elevador de Salvador, né? Que você sobe na cidade de baixo, e entraram duas crianças, né? E as crianças tinham cicatrizes. Eram as cicatrizes dos Capitães da Areia. Então, assim, quando eu olhei aquilo, é o que você fala, a gente pensa, né? Cada um na sua área pensa de uma certa forma. E um comentário que eu tinha que falar, né? Da questão aqui dessa apresentação, é um en passant total, é muito superficial o que eu fiz aqui. Porque se a gente for a fundo, que eu acho que nós vamos fazer, um grupo de pesquisa, é esmiuçar maravilhosamente, né? Nas duas áreas, as obras que forem elencadas. Então, é isso. Mas é mesmo. Então, vamos lá. Você pode rodar, então? Pode. Peraí, deixa eu entrar. Será que eu vou conseguir? Ué, peraí. Ih, Fernanda, será que vai? Se não for, deixa que eu... Será que você consegue? Acho que eu consigo. Porque ele não sei, porque ele não tá. Deixa eu sair aqui e voltar. Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ó, vamos ver se ele vai. Não, ele não vai, tá vendo? Só tá para eu escrever. Então, clique pressionando. Peraí, Ctrl. Ah, tá, peraí. Isso, agora foi. Agora foi. Vocês estão conseguindo ver? Ou não? Será que eu tenho que compartilhar só isso aqui? Já saiu? Eu não continuo não vendo. Acabou lá aquela apresentação, mas o filme... Filme também não? Não, eu não estou vendo, não, a não ser que a Jordana e a Fernanda estejam vendo. Não, então peraí, eu vou ter que parar aqui só o link. Então, peraí, eu tenho que parar essa apresentação e tentar apresentar o filme. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ver onde que ele tá. Não sei se é aqui. Vai dar certo, mesmo, Ana. Ó. Já, aqui, ó. Certo? Ana, vê se deu certo. Eu tô vendo aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver? Eu agora estou vendo a Fernanda que está apresentando. Aí, não dá certo no meu celular. Essa menina deve estar em algum computador. No celular. Não, a Fernanda está vendo com a foto. Mas quem está podendo ver, está conseguindo ver, tá, né? Que a Fernanda que tá, né? Ó, esse barulhinho, eu vou dar uma pausa aqui. Ele é agoniante mesmo, tá? Então, quem quiser que eu... tá vendo? Quem quiser que eu siga mais para frente, eu sigo. Porque ele é meio desesperador. A ideia é essa, é a rabeca. É uma rabeca, se eu não me engano. A impressão que tem é que é como é que se diz? Um carro de boi. Esse barulho também. Aquele... É verdade. Uma baleiazinha.
Ah, coitadinho. Também não servia para nada. Nem sabia falar. Rapaz, a gente acha que sofre, né? Jesus Cristo. Acho que tá bom, né? Mas Aí- é assim, né? Impressionante. Aí você vê na imagem, né? É terrível. É assim, é bacana aquela parte que eu comentei do medieval, né? Você vê que primeiro ela pega comida, o mais velho come, e aí os outros dois comem depois, as duas outras as crianças, porque os mais velhos têm então uma idade média no século passado, né? É. Então, e a coisa olha que bacana a questão da fala, né? Quando ela fala assim, ele também não servia para nada, não falava, né? Então, quer dizer, né? Eles não podem se dar o luxo, hoje a gente tem pet, né? Eles não tinham como ter um pet, né? Então, eles só não comeram a baleia porque tinha o papagaio primeiro, né? Porque também poderia ter comido a baleia. É isso. Eu acho que é isso, gente. Alguém quiser fazer um comentário, alguma coisa? Vamos lá, vou deixar que as meninas falem. Dona Jordana, Regina, Fernanda. Vocês tinham essa percepção assim que a gente podia falar de geografia com a literatura? E é assim, você vai lendo, né? E aí a fala da Fernanda vai abrir na mente. Igual eu falei para vocês, eu estava por um viés bem ambiental, de ambiente, de descrição ambiental, e aí ela vem com aquela questão que, olha, você vê, estava tão na cara, né? Mas das questões sociais do homem em si, né? Não só do ambiente, o homem no contexto e tudo assim. Isso tudo é geografia, gente. A gente está dentro de sala de aula. Vocês estão começando aí, né? A Fernanda já até fez estágio, né? Eu acho que essa coisa que a Fernanda falou, né? Que ela está em todas as áreas. Isso é bem bacana nas aulas também, né? Sim. Porque quando eu comecei a dar aula de literatura, eu não conseguia, literalmente, eu não conseguia dar aula de literatura sem fazer uma linha do tempo com a história e com a geografia. Porque como que você ensina olha só que alucinação. Você ensina uma escola literária para um menino, né, em 2007, 2008, sem você fazer uma linha histórico-geográfica, para ele entender como que era a ambientação. Porque o que passa em cinema de Hollywood não é a realidade, né? Então, eu me agarrava às demais disciplinas, né? A história e a geografia. Então, eu acho que na geografia também é bacana fazer isso, né? Sim. Fazer esse intercâmbio com a arte, né? Com o cinema, enfim. Eu vou te falar, assim, hoje em dia você conseguir propor uma coisa dessa para os alunos, hoje, assim, é uma questão que eu estou trazendo para vocês de experiência, né? É difícil, assim, você vai trazer, por exemplo, no semestre passado, no bimestre passado, eles fizeram um trabalho com, acho que o segundo ano, não lembro bem, utilizando um filme, eu peguei filmes, né? Na realidade, acho que foi no segundo bimestre,
Eu não lembro nem qual foi a temática. Vamos falar da agora, nesse bimestre. O pessoal do segundo ano, eles vão fazer um trabalho com a temática utilizando... Eu separei 8 filmes que tratam dessas questões de imigração, refugiado, asilados políticos, isso é geografia. Eu separei 8 filmes, né? E aí eles vão se dividir lá, e aí eu falei o que eu espero deles, né? Mas assim, a gente fica até um pouco decepcionada, né? Porque eles literalmente copiam e colam, igual eu falei, eles apresentaram no segundo bimestre os filmes, e eles não tiveram coragem de ver o filme. Entendeu? Eles simplesmente pegaram a crítica, né? Porque hoje em dia você encontra tudo na internet. É, né? terrível, né? Aí eu falei, gente, pelo menos assiste. Eu falei, gente, quem não gosta de assistir filme? Né? Hoje em dia, como que você não curte? Tem aluno que fala que não vê filme, que não gosta. Então, assim, a geografia a gente tem que estar o tempo inteiro rebolando para tornar atrativo. Então, assim, para mim é um negócio tão simples, né? Tão simples assim, e tão, como é que eu vou dizer para vocês, uma coisa assim, uma série. Mesmo, eu tento mostrar para eles, assim, que mesmo sendo uma série que é uma ficção, por exemplo, um Game of Thrones, né, que eu vou falar que eu gosto dessas coisas, né, Star Wars, Duna, né, que é um filme que está passando e tudo, que tem o 2 agora, você consegue ver, mesmo uma coisa fictícia, você consegue trazer para uma realidade. Avatar, eu acho fenomenal, eu sou fã dessas coisas, né? Então, como é que é a história do Avatar, né? É o quê? Nós, do planeta da gente, acabamos com tudo aqui e a gente começa a ir atrás, né, em outros planetas de recursos minerais para suprir as nossas necessidades energéticas. É isso que acontece no filme. Então, quer dizer, o cara vê o filme, ele não tem essa, né? Aí você imagina o cara pegar um livro de Graciliano Ramos, tão fino, né? O cara primeiro ele vai falar, nossa, tudo errado, tá tudo escrito errado aqui, né? Tá da forma errada, né? O que é isso, né? Não tem eles não sabem que tem a forma regional de se falar, né? Então assim, né? Fica complicado. Então assim, a gente literalmente hoje, gente, a gente tem que tirar leite de pedra. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa, como é que eu vou dizer para vocês, cômoda, tá? A gente tem que estar o tempo inteiro e há cobrança, tá? As escolas nos cobram sempre. Eu me sinto, às vezes, assim, a gente tem que ser literalmente macaco, assim, lá no circo, né? Que hoje em dia nem tem animais no circo mais, graças a Deus, mas palhaços, né? A gente tem que estar lá o tempo inteiro fazendo malabares, temos que ser palhaço, malabarista, tudo para chamar a atenção, né? Então, por exemplo, você traz uma coisa dessa que eu acho assim, eu acho que prova não avalia, na minha opinião. Se eu pudesse, eu não dava prova. Eu acho que um trabalho, você avalia muito mais o conhecimento daquele aluno, porque ele pode juntar conhecimentos vários. Por exemplo, ele fazer uma análise de um filme, de um livro desse, ele não tem que só conhecer geografia. É aquilo que você falou, Fernando, quando você dava aula, né? Então é isso. Então, assim, gente, preparem-se. A gente tem que estar o tempo inteiro se experimentando, né? E às vezes a gente está cansado, né? Porque a gente não tem a mesma, a gente se esforça para pensar em alguma coisa e não tem aquela, né? A gente não recebe da mesma forma. E isso é um pouco frustrante, né? Mas você utilizar uma obra literária, uma obra cinema, ou qualquer coisa assim que seja diferente para você chamar esses alunos, eu acho de suma importância. Uma coisa que eu fazia muito nas minhas aulas, e não me importava se tivesse crítica ou não, né? Eu acho que eu trazia o cinema para a sala de aula, que aí o cara tem que ver. Então, você põe uma coisa angustiante, por exemplo, um trecho de um filme desse, o que acontece, Ana? A gente está lutando não contra o desinteresse do aluno, a gente está lutando contra o descaso de um sistema. Aí que é o terrível, não é isso? O descaso que já vem há muito... É tipo assim, um sucateamento, essa palavra é tão assim chata, ela já está banal, mas é uma coisa que está sendo sucateada há muito tempo. A banalização, né, da profissão,
A gente Sim. hoje em dia serve para quê? Para que serve um professor? E essa é a ideia. Porque se você está no sistema capitalista, né, no sistema, vamos falar assim, em que as pessoas querem que alguns fiquem submetidos às outras, é óbvio que o professor está desmotivado, adoecido, né, lesionado. É interessante, porque o único ser humano, a única profissão que faz com que uma sociedade evolua é a docência, é o professor. Não é isso? Com certeza. Então, assim, o sistema... Então, você não tem uma coesão entre coordenação, corpo docente, direção. Você não tem essa coisa fechada. Vamos fazer o que nesse semestre, né? O diretor, vamos montar isso. Não tem. Aí, então, fica tudo na mão do professor. Né? Por isso que o professor é um ser humano de resistência, né? É uma profissão de resistência. Isso é A gente é o que chama de alemão quinta coluna, a gente é a frente de batalha. Porque, de fato, né? Isso é verdade. Então, um professor, ele ensina o indivíduo a pensar. E pensar é perigoso, está dito aí na obra que a gente está analisando. Né? A fala, o argumento, né? O indivíduo que argumenta, que pensa, que questiona, né? E é isso aí. E aí, dona Regina, dona Jordana e Fernanda, vocês querem... Adorei. Pois. Achei ótimo. Lindo. Eu estava ouvindo você, Fernanda, professora, que está dando um curso aqui, falar. Eu tive no Ceará no início do ano, e nós entrando lá em Fortaleza, meu filho mesmo olhou e falou, nossa, que absurdo. Porque você vai entrando na capital ali, naquelas, né, na avenida, dentro da cidade, você tem prédios maravilhosos. E no meio dos prédios você acha uma casinha, assim, sabe, um trem daquelas de favela mesmo. Meu filho, olha a desigualdade social, como ainda continua num poderio desse aqui todo de turismo, é um trem que não dá para entender o que está acontecendo com esse mundo, não. Mas Regina, eu costumo dizer, né, que meu marido costuma falar que como que pode, né, num país como o Brasil, alguém pedir esmola, né? Mas é uma questão de consciência social mesmo de todos. Ninguém ensina ninguém a ter consciência. Não ensina. Verdade. É terrível, né? E não é caridade, a gente não está falando de caridade, a gente está falando de consciência. E quando todo mundo tem uma consciência de não admitir que uns passem fome, não admitir que seja uma escola não tenha qualidade, não admitir que... Você entendeu? Que uma prefeitura não faça o que ela queira, né? Com o dinheiro público, isso é consciência. Isso é consciência. A gente fala que o advento da burguesia, né? A Revolução Industrial, tudo, isso fez com que as pessoas criassem essa ideia do ganhar, né? Essa coisa que hoje é norte-americana, né? Que você consegue o que você quer se você lutar. Fala, amor, não brinca, né? Não brinca. Você não quer comparar uma criança, que eu sou do Rio de Janeiro, né? Que nasceu numa favela, que ela seja uma pianista com uma criança da zona sul do Rio, que mora num apartamento de 2 milhões ou mais, e que teve tudo. Então, é uma coisa assim, tão tosca, né? Que vendem para as pessoas acham, né? Que é fácil. Não é. A meritocracia é um absurdo. Eu consigo. Sim, alguns conseguem. Mas nessa leva, quantos tantos não ficam para trás? Né? Então, é isso aí. E vai continuar, eu acho que sendo por ainda um século. Sinto lhe informar. Não, eu tenho consciência total. Eu acho que tem que partir da conscientização, né? A gente tem que se conscientizar. Mas a gente tem que parar de pensar no umbigo, igual, por exemplo,
Já vai eu puxar pelo mais físico da geografia. Bem, a partir do momento que a gente pensar que a gente não só pode ganhar, né? Então, assim, a gente tem que revisar, e pensar, e repensar novamente os nossos valores, né? Então, com relação a tudo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo? Eu me perguntei há uns dias atrás, aí, né, naquela leva lá da poluição, que eu fiquei em casa 3 dias trancada, literalmente tudo para não entrar uma fumaça, porque, né, o que a gente está fazendo? Aí a gente fala, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, todos nós temos. Né? Será que o cara que está pedindo esmola, aquilo ali não é um resquício meu também? Sabe? Então, assim, a gente tem que começar a raciocinar, sei lá. Então, é isso. Então, a geografia, ela nos traz isso. Eu acho que a gente pode conversar, sim, e muito felizmente com outras áreas. Eu acho que o pessoal do português, as letras, né, principalmente a literatura, eu acho que dá para conversar muito. Dá para fazer muita coisa interessante, né, quando vocês forem para a sala de aula. A história. Sim, é interligado, né? Aí a gente já sabe, né? Por exemplo, história e geografia, todo mundo trabalha assim. Eu já trabalho com a biologia, então, assim, para mim é geografia e biologia. Né? Para quem é mais das humanas, é história e geografia. Só que eu acho que a letras ela tem esse papel, principalmente no português. Eu não sei, Fernanda, né? Que você pode me ajudar. Você é a doutora aí. Será que em outras, nos Estados Unidos é assim? Lá na Arábia Saudita, será que... Mas eu acho que o português, ele nos permite isso, a nossa língua, os nossos textos, né, a nossa literatura, nos permite essa conversa, uma coisa que geografia e letras não tem nada a ver, mas tá tudo interligado, né? Então, assim, eu acho, a literatura, ela é riquíssima, ela tem como, assim, eu acho que eu consigo ver geografia em tudo. Como eu vejo mineração em tudo, como eu vejo geologia em tudo, eu realmente puxo a sardinha para as minhas áreas, porque eu acho que você consegue conversar com todas as áreas. A fragmentação das disciplinas, dos saberes, ela foi feita com o intuito de que algumas classes, elas já se direcionassem para o trabalho técnico. Isso é um projeto institucionalizado já, de colocar umas pessoas que eles achavam que não deveria serem mais cultas e ir para a classe trabalhadora. Então, essa fragmentação das disciplinas, ela tem esse caráter, né? Quando você fragmenta o saber. Porque o saber ele não é fragmentado, né? Então, eu acho muito bacana, eu gosto muito de treinar, né? Treino hipertrofia. Agora, não por causa do doutorado, parei. Mas uma vez eu falei para o meu treinador, eu falei, gente, a educação física ela é maravilhosa, né? E as pessoas querem dissociar, tirar o corpo da mente. Os gregos não faziam isso. Os caras tinham o corpo e a mente, sabe? Então, quando você fragmenta os saberes, isso é uma forma também de você fragmentar os setores, as pessoas, né? Você fala, esse pessoal aqui não dá para aprender isso, porque isso aqui é muito refinado, é muito sofisticado. Por que a geografia ela é uma disciplina que as pessoas têm... o aluno, às vezes, ele tem pouca empatia, porque ela é sofisticada. Você precisa de um arcabouço de conhecimento sobre o mundo. Entende? E aí é o projeto que as pessoas... que a educação no país, para que as classes menos favorecidas, elas não tenham esse conhecimento, né? Entende? Então, assim, não é perseguição, é um projeto claro. Por isso que a gente, enquanto professor, antes de tudo, enquanto docente, você tem que demonstrar não só a disciplina, né, aos que vão aí já atuar como docentes. Você tem que fazer o aluno compreender que ele é um sujeito responsável, né, pela condição dele humana e por entender que, de fato, ele não é para fragmentar nem ele, enquanto sujeito, né, indivíduo social, e nem os saberes dele. Então, numa aula de geografia, você pode, numa aula de literatura, você pode colocar o rap que o cara escuta, o funk que ele escuta, porque aquilo ali é uma movimentação, é uma manifestação cultural.
Sim, de um nicho de pessoas, né? Então você aprende esse aluno para isso. Ele fala assim, olha, o que você escuta? Ah, eu escuto isso. Então, saber que o cara que fez isso, ele é um rapper tal, ele fez isso, ele fez aquilo, e aí vai. É aí verdade. que tá o pulo do gato. E é verdade. Isso, né? Gente, isso, olha, gente. Fernanda, eu estou muito feliz assim com você ter topado a minha ideia aí. E assim, quero muito, assim, com certeza virão outros, assim, né? Depender de mim, com certeza, eu acredito que você é animada também virá. Então, assim, né? Estou muito feliz, a gente já devia ter feito isso há mais tempo, né? Eu espero que as meninas tenham gostado. Só senti falta, né, da galera da Letras, que eu acho que era uma outra perspectiva, eles iam, né, trazer assim, e seria interessante. Mas aí eu vou disponibilizar essa gravação, né, para o Cariolando lá no. Ele vai passar para o canal do YouTube, né? Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, tá vendo que a forçação de barra minha para vocês participarem das coisas, eu acho que no fundo vocês conseguem ver assim e ficam felizes. Que legal. É isso aí. Então é isso. Minha amiga querida, minha Fernanda Pina dos Reis, que é o nome bonito, né? Um beijo gigante para ti. Eu tô te agradecida, eu estou muito feliz, assim, eu me sinto muito feliz. Fale, dona Regina. Eu quero agradecer as duas, adorei, tanto a Fernanda como você, Ana Paula, minha mentora de sempre, que me dá força de seguir em frente, adorei. Espero ter outros, porque também a partir daí é que eu estou vendo. Ela estava falando e eu estava vendo, lembrando do módulo que nós estamos estudando esse semestre, que é sobre a migração, né? Os países recebendo o pessoal e o que pode ser bom, o que não é, e o que a gente vê na realidade, né? Então. Adorei, amei. Obrigada, bom, obrigada, gente, viu, Jordana? feliz. Obrigada, Regina, obrigada, Fernanda, e eu agradeço a Ana Paula, porque apesar de eu. Isso aí vai gravar, mas é terrível. Mas, apesar de eu amar a humanidade, ter empatia com ela, eu tenho um pouco de resistência com pessoas. Mas não comigo. Graças a Deus. Então, assim, a gente trabalha bem. É difícil eu não me dar bem com as pessoas assim, Fernanda. E a gente, você já viu, parece que foi assim, a gente se conheceu. Gente, a gente não se conhece há muito tempo, não tem nem 2, 3 anos. A gente se encontrou numa reunião, não foi, Fernanda? Foi assim, começamos a conversar. Parece que foi assim, né? E mas aí, esse rapaz aí, é rapaz ou moça? É a Ângela. É moça. Aqui em casa não temos gato, porque temos 3 cachorros, aí fica difícil. Aqui tem 2 gatas. Mas a Catarina sonha de ter um gatinho. Gato, legal. Meninas, olha, muito obrigado, viu, Fernanda? Fernanda Castro, Regina Mara, Jordana, minhas alunas queridas que estão sempre presentes. Essas aqui estão sempre presentes. A Jordana é a mais recente, ela está no primeiro ano do curso, mas ela é bem presente nos eventos. E minha amiga, te agradeço demais. Para mim foi um sucesso. Muito obrigada. Mais uma vez, a Ana Paula, que é a mentora disso tudo mesmo. E ela me fez um favor incrível, né? Que é o exercício da fala. A docência é a minha profissão, né? Desde sempre, assim. Nunca teve uma outra opção que não fosse a docência. E a Ana Paula me tirou do modo. Mandou bem demais. Tipo assim, você deu uma aula, assim. Eu fiquei assim, igual eu tô te falando. Você me despertou, eu sabia disso, crítica. Mas você despertou, você falando, eu falei, gente, não é que é, olha. Tá vendo? E a geografia é assim, eu falei que eu tinha me inscrito no vestibular, no curso de geografia, Ana. Só que aí a nossa secretária do EAD falou, pelo amor de Deus, tem muito trem para fazer, não vai fazer geografia agora não, mas agora, ano que vem, eu tô firme. Então vamos lá. E você sabe que vai mudar, né? Eu acho que vai ficar melhor agora, que a gente vai ter aulas práticas. Né? Olha que maravilha. Vai ser muito legal. Eu estou muito feliz com essa Eu também tô. Tá bom? Meninas, eu vou parar a gravação aqui. Fiquem todos com Deus aí, gente. Ó, espero que vocês assistam aí. Façam propaganda, viu, meninas? Pra galera. Tchauzinho. Um abraço. Boa noite, Fernanda. Boa noite.